Lua cheia em Áries em uma semana em que temos Vênus em harmonia com Marte e em tensão com Urano. Sejam bem-vindos ao Energias da Semana e nesse vídeo eu te conto os principais movimentos astrológicos que vão nos influenciar entre os dias 25 de setembro e 1º de outubro. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Nina Rizzi e esse é o Astrolife, um canal para você que quer trazer a astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então, bora rodar a vinheta para a gente falar sobre essa semana de lua cheia em Áries. Semana de lua cheia é semana de emoções afloradas e uma lua cheia em Áries pode deixar a gente com as emoções bastante afloradas, com bastante raiva reprimida, com bastante ansiedade e bastante impulsividade, agressividade. Mas vamos entender melhor como é que a gente pode aproveitar o melhor dessa energia. Além disso, essa semana a gente tem também a Vênus em harmonia com Marte e em tensão com Urano em Touro. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre todos esses movimentos e como eles vão nos influenciar ao longo da semana. E vamos começar com aquele panorama do céu que eu gosto de trazer para a gente se situar e entender o que está acontecendo. Então, desde o dia 23 de setembro, a gente tem então o Sol no signo de Libra, tá? E desde o dia 14 de setembro, a gente está vivendo a lunação virginiana. Então, a gente está vivendo o ciclo virginiano. A lunação virginiana, que é a lunação que nos convida a materializar os nossos sonhos, né? A construir um caminho consciente, com organização, com planejamento, para que a gente possa ir pôr a mão na massa e criar um caminho consciente de materialização e realização do que a gente desejar na nossa vida. É uma lunação que nos ensina a liberar o controle e a seguir um fluxo mais orgânico e natural, aproveitar os detalhes, né? E tomar cuidado também com o excesso de crítica e o excesso de produtividade, que a gente pode ficar com aquela necessidade de precisar fazer coisas, né? Não consegue ficar no ócio, não consegue contemplar, a gente precisa ficar produtivo o tempo todo. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter ao longo desse ciclo. Então é liberando o controle que a gente vai conseguir se entregar a esse fluxo mais orgânico e natural. E a gente teve, então, no dia 22 de setembro, uma lua crescente em Sagitário, né? A lua crescente é quando a gente começa a ter um pouco mais de energia para criar um movimento, ter mais atitude, ter mais iniciativa, e em Sagitário para a gente apontar aí as nossas flechas em direção, de fato, né, a criar os movimentos que a gente precisa para construir esse caminho aí de realização e de materialização do que a gente deseja fazer na nossa vida. Então, de segunda até quinta-feira, né, do dia 25 até o dia 28, a gente ainda tá vivendo dias de lua crescente, que são dias em que a gente costuma ter mais energia, a gente tá com gás para criar um movimento, a gente tem iniciativa, e é isso, né, Sagitário que tá ditando, né, o ritmo aí dessa lua crescente. É um signo que te convida a ter foco, a ter fé, a ter otimismo, a ter determinação para, de fato, criar os movimentos que são necessários nesse momento da sua vida. Não ficar esperando aí a coisa acontecer sozinha, né? E aí na sexta-feira, então, no dia 29 de setembro, a gente vai ter o ápice da lunação com lua cheia em Áries acontecendo às 6h58 da manhã do horário de Brasília. Lua cheia é aquele transbordamento, marca o ápice da lunação. É o momento em que todas as nossas emoções ficam mais afloradas. Então, se a gente tá feliz, tá muito feliz, tá muito triste, tá muito triste, tá muito para baixo, tudo fica mais aflorado, né? E é um momento em que a gente costuma ter um pouco mais de clareza, caem as fichas, a gente tem mais insights. E é interessante a gente perceber que a lua cheia passada, que foi durante a lunação leonina, a gente estava com Mercúrio retrógrado e foi uma lua cheia em peixes. Então a gente talvez não tenha tido tanta clareza das coisas, né? Talvez a gente tenha ficado um pouco ainda mais confuso. Mas como desde o dia 15 de setembro a gente teve o fim de Mercúrio retrógrado, as coisas estão caminhando por um caminho de mais clareza, eu acho que essa lua cheia em Áries, ela vem para a gente de fato entender aí os movimentos, porque Áries, né, gente? Áries vai ditar aí a energia dessa lua cheia, desse transbordamento, e Áries é o primeiro signo do zodíaco, é o que entra de cabeça, é o que tem iniciativa. Então eu acho que a gente pode ter clareza de fato dessas
iniciativas que a gente já começou ali na lua crescente, mas do movimento que a gente precisa criar, dos movimentos que a gente precisa criar em direção a esse equilíbrio, né, do eu e do outro, que é um tema tão importante, que a gente já vem trabalhando e que ele vai ser ainda mais intensamente trabalhado aí ao longo do próximo mês, porque a gente tá chegando aí na próxima temporada de eclipses que vão acontecer em outubro. Então, a gente tá trabalhando essa dinâmica e a gente vai continuar trabalhando. E, pra mim, é a lua cheia da coragem, tá? Porque Áries é a coragem da gente tomar as iniciativas que a gente precisa, de fazer as coisas que a gente precisa. A gente tem aspectos que vão acontecer ao mesmo tempo que eu já vou falar, que vão ajudar a gente a, talvez, precisar se libertar aí de algumas coisas pra gente pensar no movimento que a gente precisa fazer e que vai precisar de coragem. Eu acho que é uma lua cheia que vai trazer muita disposição, muita energia, muito gás, também muita ansiedade, muita pressa, muita vontade de resolver e fazer as coisas para ontem, um pouco de impulsividade e agressividade. Então, dar-lhe exercício físico, muitas caminhadas ao ar livre pra gente não descontar a nossa raiva, não descontar a nossa frustração e não descontar essa energia, de repente, nos outros ou em outras coisas. A gente pode canalizá-la de uma forma positiva, fazendo exercício físico ou canalizando na iniciativa e na coragem de tomar as decisões e fazer o que você precisa. Tá? Eu acho que é uma lunação, é uma semana, né? A lua cheia em Áries, ela pode transbordar muita raiva reprimida. Como a gente tá trabalhando muito essa dinâmica, né? A lua tá em Áries, o sol tá em Libra, eles estão opostos, a gente tá trabalhando a dinâmica do eu e do outro, e muita raiva reprimida de todas essas vezes que a gente precisou não, né? Que a gente acabou dizendo não pra gente e fazendo coisas que a gente não queria pra agradar, pra ser aceito, enfim. Porque a gente, né, vive numa sociedade que valoriza muito mais os signos de ar como Libra do que os signos de Áries que falam sobre a individualidade. Então, com certeza é um momento em que vai trazer clareza, mas vai trazer bastante ansiedade também. Então, a gente vai precisar tomar cuidado pra gente não criar brigas e discussões que podem criar uma proporção ainda maior e que vão tirar a energia e o foco do que realmente importa, que é a coragem de tomar as decisões e de ter as atitudes que a gente tá precisando ter na nossa vida. Tá? E aí vem os aspectos que vão ajudar a gente aí ao longo dessa semana, tá? Então a gente de terça até terça, tá? Do dia 26 de setembro até o dia 3 de outubro, a gente vai ter a Vênus, que tá em Leão, em sextil com Marte, que tá em Libra. Gente, Vênus em Leão, eu já falei pra vocês lá atrás, quando eu fiz o vídeo de Vênus em Leão, que eu vou deixar aqui, inclusive, pra vocês assistirem, que é um movimento de empoderamento pessoal, né? Da gente aprender a reconhecer o que a gente gosta, o que a gente valoriza, o que nos dá prazer na vida, né? Vênus em Leão é a gente se empoderar da nossa autoestima e do nosso valor. Tá? E um aspecto positivo com Marte, né? Vênus e Marte, né? É a simbologia do feminino e do masculino, e a gente tem Marte que está em Libra. E é interessante porque Marte que está em Libra, a gente tem um impulso e um movimento de ação um pouco voltado para o outro, né? Como é um aspecto positivo, vai proporcionar pra gente uma união desses dois aspectos, do eu e do outro. Eu gosto de falar que é a ação ponderada e a ponderação da ação. É eu saber agir, tomar as iniciativas e as atitudes que eu preciso pensando em mim, mas também pensando no outro, também respeitando o espaço do outro, né? Eu penso na minha vontade, no meu desejo, no que eu preciso fazer, mas não é que eu não me importo com o espaço do outro e com a opinião também e a vontade do outro. Eu sei conciliar e ponderar e fazer bons acordos, né? Que esse é o mundo ideal. Então, é também um aspecto que pode fazer a gente agir muito movido pelo amor e pela paixão, né? E faz a gente ter um entendimento e o equilíbrio. Ao mesmo tempo desse aspecto positivo e fluente da ação ponderada e a ponderação da ação, a gente tem de quarta a domingo, então do dia 27 ao dia 30 de setembro, Vênus, que está em Leão, em quadratura com Urano em Touro. Sempre que eu tenho um planeta em trânsito com Urano, eu sempre falo para vocês, é o quê? É ruptura, é libertação. E é interessante porque a quadratura, ela é uma dificuldade, tá difícil de desapegar, tá difícil da gente conseguir desagradar, né? Lembra? Vênus em Leão, eu me empodero
do que é importante para mim. E o Urano em Touro fazendo essa quadratura, a quadratura ela é um aspecto de tensão que requer um movimento consciente. Eu preciso me libertar de julgamentos meus mesmo, dos outros, da necessidade de agradar, da necessidade de aprovação externa, mas pode estar difícil, mas eu vou precisar fazer, porque Urano às vezes cria situações inesperadas que fazem com que a gente não tenha nem escolha e nem opção. A gente vai precisar romper com esses velhos padrões, formas de pensar que fazem a gente ficar aí presas e apegadas e fugindo da nossa própria essência. Vênus em Leão é a sua essência que precisa se libertar aí, né, dos filtros que a gente vai construindo para você poder caminhar ali com Marte, o equilíbrio entre eu e o outro, tá? Então, esse aspecto pode estar difícil de desagradar, difícil de romper, difícil de desapegar. A gente pode sentir crises de afetividade, necessidade de libertação e renovação de relações. A gente pode ficar tendo oscilações amorosas e também financeiras, né? Sendo que Vênus também rege as finanças. Então, não se cobre para tomar grandes decisões durante esses dias, porque a gente tende a ficar oscilando, e evite os excessos e os gastos necessários, principalmente os gastos, às vezes, de recompensa, né, do prazer imediato, tá? Vai ser muito interessante, porque eu acho que vai ser uma semana bastante intensa, tá? Semana de lua cheia, né? A partir da sexta-feira a gente tem a lua cheia em Áries, vai ser uma intensidade. E com esses aspectos, né? Um aspecto de Urano pedindo pra gente romper, lembrando que a alunação virginiana começou também em aspecto positivo com o Urano em Touro. Então, é uma alunação que a gente tá aprendendo a se libertar também dos excessos de crítica, de produtividade e dos papéis, dos hábitos, né, dos padrões, dos conceitos que a gente tem do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado. E a Vênus em Leão, né, ficou retrógrada para a gente de fato entender o que é importante para a gente, o que faz sentido para a gente que a gente possa ir cada vez construindo um caminho mais alinhado com a nossa essência e com a nossa verdade, tá certo? Então é isso, desejo uma ótima semana para todos vocês, e se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui e também já encaminha esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijão e até uma próxima!